todos muito bem-vindos à nossa 17ª aula do Intensivão. Caso você não saiba e tenha caído nesta aula de paraquedas no canal, muito prazer, meu nome é Ana Luísa e você está no Intensivão pro Enem, um curso do zero e gratuito para fazer você tirar mais de 900 na redação deste ano, mesmo faltando pouquíssimo tempo, porque aqui a gente foca em técnicas, macetes e estratégias corretas que farão você não só aprender num curto espaço de tempo, como também produzir as suas redações em cerca de 30 a 40 minutos, sobrando tempo para a prova objetiva. A aula de hoje é muito importante porque nós vamos falar sobre a proposta de intervenção, exigência exclusiva da redação do Enem, que deve ser apresentada preferencialmente no seu parágrafo de conclusão. A gente está falando aqui de 200 pontos em jogo, então é muito importante que você preste atenção do início ao fim da aula, porque tudo será relevante e um pequeno detalhe pode fazer toda a diferença na sua nota, consequentemente na sua aprovação. Beleza, poxinho? Deixa o seu likezão para valorizar o meu trabalho, mas o mais importante, inscreva-se nesse canal e ative o sininho das notificações para não correr risco de perder nenhuma aula do nosso intensivão, nem as aulas extras surpresas, lives surpresas, o nosso liveão na véspera e muito mais. Os modelos prontos de redação servem para qualquer tema, vai estar recheado até o Enem. Faltam menos de 10 dias para sua prova, por isso é muito importante que você dê aquele gás firme total nessa reta final na redação, que é a matéria mais importante do Enem, né? Convenhamos aqui. Deixa eu beber uma aguinha, porque eu já começo a falar, já me dá sede. Primeira coisa que você precisa entender é que a proposta de intervenção, o que é essa proposta de intervenção? Poxa, Lulu, nada mais é do que um plano de ação efetivo. O que eu quero dizer com efetivo? Que se for colocado em prática, é possível ser colocado em prática. E isso pode causar um pouco de medo nos alunos, nos poxinhas não, como é o seu caso. Você é o quê? Eu sou poxinha, poxa, Lulu, eu sou vapo no Enem, não é isso? Comenta aqui, eu sou poxinha, porque só de comentar já dá mais sorte. Olha só, quando eu quero dizer plano de ação efetivo, é basicamente porque se fosse colocado em prática seria possível, tá? Mas preste muita atenção nisso aqui que a gente já vai começar com um negócio muito importante. Você não precisa ser altamente específico na sua redação. O Enem é o Exame Nacional do Ensino Médio. Isso quer dizer que é uma prova, tá? Que vai avaliar se você aprendeu durante o ensino médio a fazer uma redação tipo dissertativa argumentativa sobre o tema que eles propuserem. Ou seja, você não precisa ter argumentos altamente específicos que realmente são as principais causas do problema do tema. Você não precisa ter repertórios altamente específicos. Caraca, só esse aluno aqui sabe muito. Gente, é o vestibular mais importante do Brasil. É o vestibular mais importante do Brasil, mas os critérios de correção são a respeito de uma redação clara e objetiva, que segue a estrutura, como tudo que eu passo aqui pra você. Tem muita redação nota 1000 bacana? Tem, mas tem muita redação nota 1000 clara e objetiva, cheia de repertório coringa, cheia de argumento coringa, e que tirou 1000 porque simplesmente seguiu as regras, tá? Sem carga, sem pressão de que precisa revolucionar. Não é o caso. E isso realmente, ó, já libera um peso das suas costas. Sabe por quê? Porque você precisa saber que desde o aluno que apresenta uma proposta de intervenção revolucionária que vai solucionar o problema que está sendo tratado no tema, algo que é muito difícil, já que a gente sabe que todo o tema de redação do Enem geralmente são problemas sociais, mas todo o tema é um problema difícil de resolver. Se fosse fácil, não seria mais tema, já teria sido resolvido, certo? E aí quem é você, quem sou eu, quem é você como aluno do ensino médio para resolver em um parágrafo de uma redação um problema tão difícil quanto o tema que está sendo tratado? Para avaliar os temas que já caíram, a persistência da violência contra a mulher, será mesmo que você precisa, em uma conclusão, apresentar uma proposta de intervenção que vá solucionar isso? Quem me dera! Eu queria muito ter essa capacidade. Então o que você precisa? Você precisa demonstrar a vontade, e isso está muito claro no material dos corretores. O aluno precisa demonstrar a vontade de amenizar esse problema, tá? Em um plano de ação efetivo que não necessariamente vá resolver. Porque, convenhamos, é impossível resolver um problema tão difícil, de novo, quanto que está sendo tratado no tema em apenas um parágrafo de redação do Enem, tá? Então, mais do que isso, olha o que eu botei aqui, ó, com a intenção
com a intenção. Ao invés de colocar com o objetivo de amenizar o problema, realmente o objetivo é de amenizar o problema. Mas mais do que isso, de novo, tá escrito no material dos corretores, exclusivo, complexo, completo, que o aluno precisa demonstrar a intenção. Então, às vezes, só porque você, por mais que tenha apresentado a proposta completa, a gente vai falar sobre isso, que é muito importante, se você não demonstrou a intenção de mudar isso, de amenizar o problema, você pode perder ponto. E como que você faz isso? Vou te explicar, tá? E mais importante, ó, amenizar. Tá muito claro isso também no material dos corretores do Enem. É amenizar, não é erradicar, não é solucionar, é amenizar. Show de bola? Tranquilo? Beleza. E como que você vai fazer essa proposta de intervenção? São exigidos 5 elementos. A proposta de intervenção exige 5 elementos, sendo que cada um deles vale 40 pontos. Segundo ponto muito importante na aula de hoje é que o corretor, na hora de analisar a sua conclusão, principalmente a sua proposta de intervenção, que fica dentro do parágrafo de conclusão, a gente conversou na aula anterior que o parágrafo de conclusão não é só a proposta de intervenção, pelo menos não deve ser preferencialmente, né, para o seu projeto de texto, para a sua competência 3. Aqui, a proposta de intervenção é avaliada na competência 5, tá? O corretor do Enem vai ser como um professor de matemática. Como assim, poxa, Lulu? Ele vai avaliar a presença de cada um desses elementos. Opa, são 5, sendo que cada um deles vale 40 pontos. Beleza, se eu não apresentar um deles, mas duplicar outro, eu substituo? Não. Olha, um ponto muito importante. Isso quer dizer que quero apresentar 2 agentes e deixar o detalhamento para lá. Mas aí, então, eu apresentei 5 elementos. 2 agentes e um de cada uma ação, um modo, uma finalidade, sem detalhamento. São 5 elementos, poxa, Lulu. Não importa. Não adianta duplicar querendo substituir outro elemento, tá? Então você tem que ter pelo menos um de cada. Ah, mas é proibido duplicar? Não. Você pode colocar o agente tal junto com tal? Pode. Mas isso não duplica a tua nota. Você tem que ter pelo menos uma proposta de intervenção completa! Completa! Isso é muito importante para a competência de número 5. Isso é o mais importante. Pelo menos uma proposta de intervenção que apresente a intenção de amenizar o problema. Que problema? O problema está sendo tratado no tema. Óbvio que é importante você retomar os seus argumentos da tese, porque você utilizou esses argumentos como causas e consequências do problema do tema. Então, para a sua competência 3, não para 5, vai ser importante retomar os argumentos da tese. Mas para a sua competência 5, tanto faz se você está falando só de um argumento da tese ou de 2. Para a competência 5, vai ser avaliado se você apresenta pelo menos uma proposta de intervenção completa. Estamos ok com isso? Já podemos então falar sobre cada um dos 5 elementos? Não, poxa, eu ainda estou na dúvida. Então volte à aula do início para entender porque aqui são 200 pontos em jogo. Aguinha, porque agora é o momento master, tá? Primeiro que você precisa entender que tudo na proposta de intervenção gira em torno, obviamente, da nossa ação interventiva, tá? Não existe elemento interventivo que vale mais ponto do que outro, mas todos giram em torno da ação. Então vamos entender aqui. O que é o agente? O agente é quem, tá? O agente é quem? Quem pode fazer algo, na sua opinião, poxa aluno, poxa aluna, poxinha, Quem pode fazer algo para amenizar esse problema? E aí eu vou já te dar algumas opções bem vistas em redações nota 1000, tá? A escola, a mídia, opa, o governo, não quero descer muito, governo, ONGs, tá? Que mais? O Estado. São possíveis agentes, gente. Possíveis agentes que podem fazer algo que você vai promover, que você vai indicar que seja feito, tá? Possíveis agentes, aqui temos alguns outros, mas esses aqui são os mais vistos, são os mais fáceis, inclusive, de fazer. A ação, como o nome diz, é o quê? O que será feito, tá?
O que será feito na sua proposta de intervenção que amenize o problema do tema? Como eu te disse, nenhum elemento vale mais ponto do que outro. Então, o aluno que usa a escola deve promover palestras. A escola é nosso agente. Deve promover palestras. A ação interventiva. Promover, verbo exprime ação, certo? Olha aqui a intenção de amenizar. Então tem que ter verbo exprimindo ação, certo? Por meio de, aqui é o modo, aqui é o modo, aqui é o modo, ó. Por meio de que será feito? Por meio de quê? Por meio de gincanas e debates? Caraca, poxa, Lu, sério? Você nem falou do tema ainda, eu poderia usar isso em qualquer tema de redação do Enem? Sim. Aí é que tá. Você percebeu que já que você não tem a obrigação de apresentar uma proposta de intervenção que realmente solucione o problema que está sendo tratado, qualquer problema que for tratado no tema, eu posso promover palestras nas escolas com o intuito de conscientizar, com o intuito de amenizar e aí retomar o problema do tema. Tá pegando a manha? Ah, mas eu ouvi dizer que não pode usar conscientizar na proposta de intervenção. Mentira! Você não pode usar como ação. Você não pode usar assim, ó, a escola deve conscientizar os alunos. Por que isso? Porque para eu, poxa, Lu, conscientizar você de algo, eu preciso fazer algo antes. Opa, eu quero conscientizar você da importância de fazer proposta de intervenção na redação do Enem. Como que eu faço isso? A Poxa Lu deve promover videoaulas. Então a ação é promover videoaulas para o intuito, para a finalidade, olha o nome, para a finalidade ser conscientizar. Aí sim, então a finalidade é para quê? Se você pensou em uma ação que antes disso precisa ser feita outra ação para que de fato aconteça, então ela deve entrar no lugar da finalidade. Certo? Como é que eu educo? Eu tenho que fazer coisas antes, então com o intuito de educar e não deve educar. Tá me entendendo? São detalhes que fazem toda a diferença e só quem ficar na aula de hoje até o final vai aprender. Sabe por quê? Tem muitos detalhes quanto à proposta de intervenção, principalmente nesse elementozinho aqui que eu deixei por último. Esse é o detalhamento. O que é o detalhamento da proposta de intervenção? O detalhamento é você dizer algo a mais sobre qualquer um dos outros 4 elementos. Eu gosto de botar aqui um como. Eu gosto de botar aqui exemplos, principalmente, tá? Você vai ver muita gente usando o como no modo meio. Até mesmo no material dos corretores, eles colocam como lá no modo meio. Só que existe um grande detalhe que eu vou te dizer agora. Presta atenção! Fala, eu tô aqui prestando atenção. Eu vejo pelos comentários quem tá aqui nesse momento da aula. Presta atenção. Lembra que eu te falei que na proposta de intervenção, o corretor vai ser como um professor de matemática? Por que isso? Porque ele vai realmente identificar quantos elementos tem na sua proposta de intervenção. Show! Como que ele faz isso? Mais importante, olha só, mais importante, e essa eu saquei principalmente esse ano, mais importante do que de fato apresentar a proposta de intervenção completa é evidenciar, preste atenção, evidenciar a presença de cada um dos seus elementos. De cada elemento, vou botar aqui. Você tira print e me marca lá no Insta, hein? @PochaLulu. Qualquer rede social você me encontra como PochaLulu. Ó, mais importante do que de fato colocar os 5 elementos da proposta de intervenção é evidenciar a presença de cada um deles por meio dos elementos coesivos corretos. Isso é o principal. Por quê? Porque na sua cabecinha você pode ter colocado um modo meio, ainda mais se você entende que modo meio é o como. Aí você apresentou, mas se você não colocou o elemento coesivo por meio de, por intermédio de, através de, que tem um sentido de atravessar, mas o Enem entende como modo meio, mediante a. Se você não coloca nada disso, a sua intenção pode ser a mais maravilhosa.
mas o corretor vai descontar ponto por ausência de modo MEI e você vai achar que é detalhamento porque é o mais subjetivo. Mas assim como tem como evidenciar o modo MEI, também tem como evidenciar detalhamento sem correr nenhum risco. Como, poxa, Lulu? Te falei que o detalhamento é você fazer o quê? Poxinha, é você escolher qualquer um dos outros 4 elementos para dizer algo a mais, tá? Isso é o que está lá no material dos corretores do Enem. Mas também está no material dos corretores do Enem que existem tipos de detalhamentos que não são aceitos, tá? Existem tipos de detalhamentos que não são aceitos. E aí você pensa que você está colocando um pouco mais, ai não, poxa, eu coloquei entre travessões, eu coloquei entre parênteses após a finalidade. Aí que tá, por exemplo, para ser detalhamento da finalidade só serve se for um desdobramento da própria finalidade, sabia disso? Comenta aqui se sabia ou não. Pode ser que você já tenha sabido disso, porque eu já falei em outras aulas. Sabia sim ou não? Agora, um tipo de detalhamento da ação, do modo e do agente muito fácil. Exemplificar. Esse é um tipo de detalhamento que pode ser feito tanto do agente quanto da ação. Tanto do agente quanto da ação quanto do modo. Muito fácil de evidenciar, trazendo exemplos. E como que a gente evidencia também que é um exemplo? Usando o elemento coesivo, né? A exemplo de a mídia. Há exemplos de TV, ONGs e redes sociais. Então, poxa, Lulu, você está querendo me dizer que só de eu trazer a mídia e trazer exemplos de mídia eu já estou matando o detalhamento? Sim. Essa, na minha opinião, é o jeito mais fácil de você evidenciar o detalhamento na proposta de intervenção. Porque, dependendo da forma como você apresenta lá na ação, às vezes eles vão considerar só a ação inteira. Caraca, mas eu fiquei 3 linhas na ação porque eu botei a ação mais o detalhamento da ação. O problema é seu. Não está seguindo as regras? E o corretor tem que seguir as regras de correção. Então, para que você vai correr riscos? Lembra? Eu te falei, o mais importante é evidenciar a presença de cada um desses elementos. E para evidenciar super bem, é um detalhamento aceito pela banca do Enem, reconhecido como pela banca do Enem, exemplificação do agente, exemplificação da ação, exemplificação do modo, mas eu tenho visto o mais fácil, que os alunos confundem menos, é exemplificar no agente. Então, traga um agente mais amplo, a mídia, ao invés de trazer, poxa, a TV, poderia, a internet, as redes sociais, os influenciadores, a mídia, aí sim, você traz exemplos de mídia para desmembrar, mas tem que usar a exemplo de, porque olha a diferença aqui de evidenciar um elemento ou outro. Se você coloca a mídia, a exemplo de TV, redes sociais e rádio, é agente e detalhamento. Se você coloca a mídia por meio de TV, redes sociais e rádio, o que eu mudei? O elemento coesivo, mas também mudei o elemento da proposta de intervenção. No primeiro eu coloquei o quê? No primeiro eu coloquei a exemplo de, então é aceito como detalhamento. No segundo eu coloquei por meio de, vai ser aceito como modo. Tá entendendo a técnica, a manha, o pulo do gato aqui? Certo? Estamos aí? Estamos aí? Fala, eu tô aqui, poxa Lulu, eu tô aqui! É vapo no Enem, isso foi demais! Isso é muito importante. Show de bola, poxinha? Antes da gente acabar, entre no meu canal do Telegram, tô postando temas pra vocês treinarem nessa reta final. E não se esqueça também que eu lancei um baita e-book de modelos prontos, servem pra qualquer tema, com mais de 70 modelos prontos de parágrafos, tá? Baseado nas redações nota 1000, baseado e respaldado no material dos corretores do Enem, por apenas R$ 29,90, preço de lançamento. Link também está aqui na descrição. É um e-book assim valiosíssimo que vai te auxiliar demais nessa reta final. Faltam apenas 10 minutos. 10 minutos não, né? 10 dias para a prova. É isso, espero que tenham gostado. E quem é aluno da minha plataforma não precisa comprar o e-book porque já recebeu lá, tá? Então se você é poxa-aluno ou poxa-aluna, só entrar na plataforma porque não paga nada mais por isso, nem por esse material, nem por nenhum outro que eu venha vender. Show? Entre na minha plataforma caso você queira correções detalhadas por especialistas no Enem, fora todo o nosso sistema de gamificação, é a plataforma de redação mais completa e tecnológica do mercado nacional.
Espero que tenha gostado da aula, um grande beijo e até amanhã, até a próxima.